Olá, pessoas! Sejam todos e todas muito bem-vindos. Aqui é o professor Antônio Eustáquio, mais conhecido como professor Eustáquio, aqui na SCOM, e vamos apresentar para vocês a unidade 2 da disciplina semipresencial Leitura e Produção de Texto, e essa unidade ela vem trazer técnicas de leitura, algo assim muito interessante de se criar o hábito, né, para execução. É um resumo que vai trazer para vocês aí os marcadores textuais e a coesão, né? Conectores e organizadores. A ideia é a seguinte: o texto dessa unidade vai ter um objetivo na importância dos marcadores textuais, ou conectores organizadores, né? Que a técnica denomina aí. Conectores, organizadores textuais, como elementos cruciais para a coesão e a correta interpretação de um texto. Tá? Esses marcadores atuam como pontes lógicas entre ideias, frases e orações, conferindo um valor semântico de significado, ok? Específico às relações que estabelecem. Então, a compreensão desses marcadores é fundamental para o desenvolvimento de técnicas de leitura eficazes, né? Permitindo ao leitor identificar a intenção, a relação lógica e a estrutura do argumento do autor. De suma importância em todas as disciplinas, esta unidade vai oferecer situações valorosas, né? Tipos e valores semânticos aí dos marcadores. O material lista e exemplifica diversos tipos de marcadores, destacando aí a função lógica que cada um exerce. Aí temos aqui um marcador finalidade, intuito, objetivo, né? O valor semântico. O valor semântico, ele expressa o propósito, a meta ou o objetivo de uma ação. Exemplo de conectores para o valor semântico: para que, a fim de, com a finalidade de, com o objetivo, visando a. Ok? Valor semântico, exemplo de conectores. Uma frase para, outra frase para que, outra frase a fim de, com a finalidade de. Expressões encontradas em uma diversidade de textos que você pode tomá-las como exemplo de conectores. Ok? Exemplo: os governos estão obrigando as pessoas a ficar em casa para evitar a propagação do coronavírus. A finalidade da obrigação é evitar a propagação. Há o destaque aqui para que vocês possam identificar, né? Ou seja, finalidade, o intuito, o objetivo é evitar a propagação. O conector aí para evitar traz a ideia dessa finalidade, tudo bem? Traz também aqui a alternativa. Alternativa, ou seja, alternância, escolha. O valor semântico vem em primeiro lugar, indica uma opção, uma escolha entre duas ou mais possibilidades ou fatos que se alternam. Né? Exemplo de conectores: ou, quer, seja. E traz aqui um exemplo, né? Quer seja rico, quer seja pobre, todos precisam usar máscaras. Para o primeiro caso, né? Para evitar a contaminação do coronavírus ou por coronavírus, né? Então, quer seja rico, quer seja pobre, todos precisam usar máscaras. Há uma alternância de condição, mas a exigência é a mesma. Capturaram? Maravilha, isso aí. Condição, possibilidade. Outra questão. Vem primeiro aí o valor semântico, né? Estabelece uma hipótese ou circunstância necessária para que outro fato ocorra. Exemplo desses conectores: se, caso, contanto que, a menos que, desde que. Exemplo: se as aulas voltarem, vírgula, os alunos aprenderão ainda mais.
tomara, né? Se as aulas voltarem, os alunos aprenderão ainda mais. O aprendizado depende da condição de as aulas voltarem, né? Se as aulas voltarem, condição, e os alunos aprenderão ainda mais. Outra questão conformativa, segundo algo, conformidade, né? O valor semântico sempre vem em primeira mão, indica que um fato está de acordo, em conformidade ou em consonância com o que foi dito ou estabelecido por uma fonte. Exemplos de conectores. Temos aí conforme, segundo, como, consoante, de acordo com, né? Então, traz aqui um exemplo. De acordo com os jornais, as vacinas estão funcionando. Tudo bem? De acordo com os jornais, vírgula, as vacinas estão funcionando. O fato está em conformidade com a fonte, os jornais, certo? Segundo o autor fulano de tal, vírgula, um fenômeno ocorre dessa forma, ok? Exemplo, de acordo com, conforme, consoante, certo? Segundo. A questão comparativa também entra aqui nesta unidade. O valor semântico estabelece aí um paralelo, uma relação de semelhança ou dessemelhança, de igualdade ou superioridade, inferioridade entre elementos. Exemplo de conectores, como, mais do que, menos do que, tanto quanto, tão como, ok? Exemplo, você é mais responsável do que muitos dos seus amigos. Estabelece uma relação de superioridade na responsabilidade. Então vocês verão frases assim na variedade de leituras que eu tenho certeza que vocês irão alcançar, né? Você é mais responsável do que muitos dos seus amigos. E também atenção à polissemia do conector como. Essa variedade de sentidos, né? Chama atenção para o conector como que possui polissemias, ou seja, múltiplos significados. E pode assumir 3 valores semânticos diferentes, dependendo do contexto. Como? Conformidade. Como diz a Constituição, vírgula, todos são iguais, né? Então equivale a conforme a Constituição, todos são iguais. Outra validade, causa, né? Como estava doente, vírgula, faltou a aula. Equivale a já que estava doente, faltou a aula. Hoje, comparação, como se não houvesse restrição, vírgula, alguns vivem. Equivalem a assim como, bem como se não houvesse restrição, assim como não houvesse restrição, alguns vivem. Exemplos adicionais aqui nesta unidade. O material ainda reforça, nesse sentido, a distinção de outras relações lógicas importantes. Conector, temos aqui expressão, relação semântica e exemplo, né? O conector, além disso, relação semântica, adição, exemplo, muitas pessoas trabalham, vírgula, além disso, estudam. Vou repetir porque é um alerta para vocês e o fazem muito bem esses estudantes. Muitas pessoas trabalham, vírgula, além disso, estudam, né? Uma adição aí. Conector, expressão, relação semântica, exemplo, conector, mas, vírgula, contudo, poderíamos colocar aí, porém, todavia, perdão, é relação semântica de adversidade, contraste, exemplo, a maioria trabalha muito, mas ganha pouco. A fim de, finalidade, né, uma relação semântica. O lockdown foi ampliado a fim de evitar as mortes, né? Ou seja, o bloqueio, aí, o lockdown foi ampliado a fim de evitar as mortes. Se, vírgula, caso, um conector, né? Relação semântica é condição. As mortes diminuirão, vírgula, se as pessoas se conscientizarem, né? Uma condição, se isso, aquilo ocorre. Ok? Conclusão. Finalizando aí a unidade maravilhosa de se estudar, né?
O estudo dos marcadores textuais é a chave para identificar as conexões lógicas, a hierarquia e o fluxo das informações no texto, transformando a leitura em um processo ativo e analítico, essencial para a plena compreensão do conteúdo. Então, quando estiver lendo um parágrafo, observem esses conectores. Tudo bem? Que aí a compreensão vem. Agora, há uma necessidade de efetuar uma leitura atenciosa, né, vagarosa e bem reflexiva, analisando os conectores. Isso enriquece o seu vocabulário e, com certeza, enriquece os seus estudos. Sucesso geral!